Olá, oitavo ano! Vamos para a nossa segunda aula de hoje, né? Então, nós vamos continuar aí com a resolução dos exercícios do nosso livro de atividades ali na página de número 3, tá? Então, eu vou resolver nessa aula com vocês o exercício do número 13 e também o exercício do número 14, tá? Então, acompanhe aqui a explicação. Então, nós estamos trabalhando aqui com sequências, né? Esse exercício 13, ele fala assim, ó, complete os quadros com os termos das sequências, repetindo o procedimento. E depois, encontre a fórmula geral de cada sequência. Então, olha só, aqui nesse quadro, nós temos primeiro essa sequência aqui, né? Então, olha só, o meu A1, ou seja, o meu primeiro termo da sequência é 7. O meu A2, ou seja, o segundo termo da sequência, é 7 mais 4, que vai dar 11, né? Então, percebam que eu pego o primeiro termo e eu adiciono mais 4. O terceiro termo seria 7 mais 4 mais 4, ou seja, seria o primeiro termo mais 4 vezes 2, né? Então, em cada termo que eu vou escrever, eu vou estar adicionando mais 4, né? Olha só. O meu A1 era 7, depois o meu A2 era 7 mais 4. Depois o meu A3 era 7 mais 4 mais 4, que é a mesma coisa que 7 mais 4 vezes 2, né? Então, como que ficaria o meu A4? Então, o meu A4 ficaria, né, é a mesma coisa que o A3, e eu vou adicionar mais uma vez o número 4. Então, ficaria 7 mais 4 mais 4 mais 4, ou ficaria 7 mais 4 vezes 3, né? Olha, nós temos 3, 4. Então, 4 mais 4 mais 4 é a mesma coisa que 4 vezes 3. Como que ficaria o meu A5, né? O quinto termo nessa sequência? Então, é a mesma coisa. Eu vou pegar o mesmo valor aqui do termo 4 e vou adicionar mais uma vez o número 4. Então, ficaria 7 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4, ou seja, 7 mais 4 vezes 4, né? Então, o que vai dar ali? 23. Então, como que ficaria a fórmula geral, né? Olha só, se eu for observar aqui essa sequência, eu posso ver, né, que como que eu vou formando ela? Eu vou formando assim, 7 mais 4 vezes o número que eu estou procurando, menos 1, né? Olha só, vamos observar aqui essa sequência. Então, olha só, 7 mais 4, daí, vezes n menos 1. Então, olha só, o que é o n? O n é o número que eu estou procurando. Então, nesse caso aqui, eu estou procurando o terceiro termo. Então, olha só, ficaria 7 mais 4 vezes, aí o n, que seria o 3, menos 1. 3 menos 1, 2. Né? Então, ficaria 7 mais 4 vezes 2, que é igual a 15. Olha só aqui no A4. Então, eu estou procurando o termo 4. Então, como que ficaria? Ficaria 7 mais 4 vezes. Esse 3 é o n que eu estou procurando, então é 4 menos 1. 4 menos 1 é 3. Olha só no A5. Então, é 7 mais 4, daí o termo que eu estou procurando é o A5. Então, é o quinto termo. Então, seria 5 menos 1, 4. Então, 7 mais 4 vezes n menos 1. N é o 5. 5 menos 1 é 4. Então, como que ficaria a fórmula geral aí? Ficaria 7 mais 4 vezes n menos 1. Seguindo para a página 14. Então, olha só. Nós temos que completar esse quadro aqui, né? Então, olha só. O B1, né? Ou seja, o primeiro termo aqui dessa sequência seria 3. O meu segundo termo é 3 vezes 2, que vai dar 6, né? Então, eu observei que a cada termo que eu vou escrever, eu vou multiplicar uma vez por 2. Olha só como que ficaria o terceiro termo. O terceiro termo é 3 vezes 2 vezes 2, ou seja, é a mesma coisa que 3 vezes 2 ao quadrado, né? E aí, 2 ao quadrado é 4, então ficaria 3 vezes 4, que daria 12. Agora, vamos escrever aí o quarto termo dessa sequência. Então, como que ficaria seguindo esse padrão aqui? Ficaria 3 vezes, né, 2 elevado ao cubo, né? Se aqui era ao quadrado, aqui vai ser ao cubo. Então, ficaria 3 vezes 2 elevado ao cubo, que vai dar 24. E agora aqui, ó, o próximo termo, né, o quinto termo.
Então, é a mesma coisa, eu só vou adicionar mais uma multiplicação com o 2, né? Igual nos outros casos. Então, ficaria 3 vezes 2 elevado a quarto, que daria 48. Então, o que eu observo para escrever essa fórmula geral aqui? Eu observo que eu sempre vou estar multiplicando 3 vezes 2 elevado ao n, né? Que é o número que eu estou procurando menos 1. Porque, olha só, 3 vezes 2 elevado a n. Qual que é o n? Nesse caso, seria 3. 3 menos 1 é 2. Olha aqui, ó. 3 vezes 2 elevado a n. Qual que é o meu n? 4. 4 menos 1, 3. 3 vezes 2 elevado a n. Qual que é o meu n? 5. 5 menos 1, 4, né? Então, é essa que é a fórmula que foi utilizada para resolver aqui, né? 3 vezes 2 elevado a n menos 1. Lembrando que o n é o termo em que eu estou procurando. Então, aqui eu estava procurando o termo 3, aqui era o 4, aqui era o 5. Então, olha só, vamos pegar como exemplo de volta isso daqui, ó. Então, 3 vezes 2 elevado a n, que é o 4, 4 menos 1, 3, tá? Então, essa é a fórmula geral aqui deste caso. E aqui ele fala, olha só, quanto que vale o termo 101, só que lá da sequência do item A. Então, qual que é a fórmula que a gente utilizou, que a gente formou ali no item A? A gente utilizou a fórmula 7 mais 4 vezes n menos 1, né? Então, se eu fosse encontrar esse termo, né, o 101 termo dessa sequência, como que ficaria? Então, o meu A, 101, é igual a 7 mais 4. Então, o N, quanto que é o N? É o 101. Então, ficaria N menos 1. Então, 101 menos 1 é igual a 100. Então, ficaria 7 mais 4 vezes 100, que vai dar 407. E aí, depois ele fala aqui, ó. Quanto resulta o quociente, ou seja, o resultado da divisão, né, entre o termo 78 e o 65, com relação aqui ao item B. Então, qual que é a fórmula que nós usamos aqui no item B para descobrir qual que é o termo? É essa daqui, né? 3 vezes 2 elevado a n menos 1. Então, é essa fórmula que eu vou usar aqui. Primeiro de tudo, eu preciso descobrir, né, qual que é esse termo 78 e qual que é o termo 65. Então, olha só, nós vamos fazer aqui, ó, usando a fórmula aqui de cima. Então, o termo 78 é o quê? Usando a fórmula 3 vezes 2 elevado a n. Qual que é o n? É o número que eu estou procurando, ou seja, 78. Então, é n menos 1. Então, 78 menos 1, 77. Então, fica 3 vezes 2 elevado aí a 67. Sobre, agora aqui, ó, esse termo 65. Então, usando a mesma fórmula, é 3 vezes 2 elevado a n. Qual que é o n? 65. 65 menos 1, 64. E agora, fazendo aqui essa operação. Então, olha só, eu noto que eu posso simplificar aqui, ó, esse 3 com esse 3. Porque se eu dividir 3 por 3, vai dar 1. E 1 vezes 2, aqui em cima e aqui embaixo, vai dar a mesma coisa, não vai mudar o resultado, né? Então, ó, vamos esquecer esse número 3. Então, eu vou ter quanto? Eu vou ter 2 elevado aqui a essa posição 77 e 2 elevado à posição 64. Então, eu posso escrever isso nessa forma aqui. 2 elevado a 77 menos 64, que é igual a 2 elevado aí a 13. E qual que é esse valor? 8.192. Última questão desse exercício. Então, ele fala assim, ó, qual que é a quarta parte? Quarta parte seria um quarto, né? Um quarto aí de um inteiro. Qual que é a quarta parte da diferença, ou seja, da subtração, né? Diferença quer dizer menos, entre o termo 263 e o termo 201 da sequência do item A. Então, voltando lá para a questão A. Então, olha só, como que eu resolvo isso daqui? Então, ó, a quarta parte é um quarto, né? Da diferença. Então, ele quer saber qual que é a quarta parte da diferença desse termo com esse termo. Então, ficaria um quarto vezes, né? Aí, esse termo menos esse, que é esses valores que eu tenho aqui, igual. Então, voltando lá para a fórmula do item A. Que nós encontramos é 7 mais 4 vezes n menos 1, né? Então, olha só, vai ficar um quarto vezes. Então, ó, esse A
né, esse termo 263 é o quê? É a mesma coisa que 7 mais 4 vezes, o n é 263, então 263 menos 1, 262, menos, agora esse termo aqui. Então, mesma coisa, 7 mais 4 vezes 201, que é o n, menos 1. 201 menos 1 é igual a 200. Fazendo aqui o jogo de sinal primeiro, olha, menos com mais vai dar menos, menos com mais vai dar menos. Então, quer dizer que isso aqui vai trocar aí os sinais. Então, como que vai ficar? Vou repetir aqui 1/4 vezes. Aí, eu vou repetir aqui o 7, vou repetir mais 4 vezes esse valor. E aqui, estou fazendo o jogo de sinal. Menos com mais dá menos, menos com mais dá menos. Então, só fiz o jogo de sinal aqui. Então, olha só, eu noto que aqui dentro, né, dessa expressão eu tenho mais 7 e menos 7. Então, quer dizer que vai dar 0. Então, eu posso simplificar, posso tirar esse valor, né? E aí, eu posso escrever o restante, né, o que ficou aqui, desta forma. Olha só, vai ficar 1/4, que é esse valor aqui, vezes. Então, esse 4, né, que está aqui, eu posso tirar ele para fora, né? Então, assim vai ficar 4 vezes 262 menos 200, tá? Então, aqui vai ficar 1/4 vezes 4 vezes 62, que é a diferença que vai dar aqui, ó, né? 262 menos 200 é 62. Vai ficar essa diferença. Eu posso simplificar esse 4 com esse 4, né? Olha só. Porque se eu for multiplicar aqui por uma fração, ficaria 1 vezes 4, 4. 4 vezes 1, 4. 4 dividido por 4 é 1. Então, ficaria só o número 1. Então, ficaria 1 vezes 62. Então, quer dizer que é 62. Aí, o resultado desse exercício. Aqui no exercício 14, nós vamos relembrar ali a sequência de Fibonacci. Então, vocês lembram que quando a gente estava trabalhando com as sequências na apostila, né, eu passei ali para vocês um exemplo em que nós temos na apostila. Nós não temos exercício sobre isso, né? Só tinha ali o exemplo. Deixa eu só ver aqui qual que seria essa página. Na página 20, onde nós tínhamos aqui, ó, esse exemplo aqui, né, sobre essa fórmula de Fibonacci. Então, só tinha o exemplo, não tinha exercício. Eu só expliquei para vocês, passei ali um videozinho mostrando o que seria essa fórmula, né? E aqui no nosso livro de atividades, no exercício 14, nós temos um exercício para resolver sobre isso. Então, vamos relembrar ali como que seria essa sequência, né? Então, a sequência de Fibonacci, o que ela é? Os dois primeiros termos são iguais a 1, né? Ou seja, então, o termo 1 vai ser igual aí o termo 2. E aí, a cada termo a partir do terceiro é igual à soma dos dois termos anteriores, né? Então, olha só. Aqui na página 20, nós temos ali as sequências de Fibonacci, né? Vou escrever ela aqui ao ladinho em outra cor. Então, a sequência, ela é assim, ó. 1, aí depois 2, 3, 5, 8... 13, e ela vai seguindo assim, né? Então, olha só, o que eu posso notar nessa sequência, né? Como que ela é definida? Então, olha só, os dois primeiros termos são igual a 1, né? E aí, a partir do terceiro termo, o que eu vou fazendo? A partir do terceiro termo, ele é igual à soma dos dois termos anteriores. Então, olha só, esse termo aqui, ele não é a soma dos dois termos anteriores, olha só, 2 mais 1 é 3. Agora, esse termo aqui, ó, é 5. Então, é 3 mais 2, que é 5. 8. É a mesma coisa que a soma dos dois termos anteriores. 3 mais 5, 8. Esse termo, 13, ele é igual à soma dos dois termos anteriores. 8 mais 5, 13, né? Então, é assim que caminha aí essa fórmula ali, né, de Fibonacci. Essa sequência. Então, aqui, ó, ele fala, agora considere que o número A tenha a propriedade A ao quadrado igual a A mais 1. Ou seja, quer dizer que esse A ao quadrado seria o meu segundo termo da sequência, né? Então, olha só. Então, o segundo termo ali da minha sequência, né? Então, ou seja, o meu A2 seria igual a A, ou seja, o primeiro termo mais 1, né? E aí, como que eu vou escrever o restante da sequência? Então, aqui no nosso exercício, que nós temos esse quadro azul, se vocês quiserem circular, passar o marca-texto,
É a mesma coisa que tinha na apostila que eu falei para vocês marcar também lá, porque é importante. Então, ele fala a partir do terceiro termo, ou seja, esse aqui é o terceiro termo já. A partir desse terceiro termo, ele é igual à soma dos dois termos anteriores, né? Então, ele fala no exercício que o meu segundo termo é a ao quadrado igual a mais 1, que é o que eu escrevi aqui, né? Então, qual que seria o meu primeiro termo da sequência? O meu primeiro termo da sequência seria igual a, né? Olha só, então como que ficaria aqui o terceiro termo? Então, é a soma dos dois termos anteriores. Então, somando aqui, ó, né? A, que é o primeiro termo, mais aqui A mais 1. Então, quer dizer que eu vou ter 1A mais 1A, 2A. Então, é 2A mais 1, né? Esse que seria o meu terceiro termo da sequência aqui, né? Olha só. 1A mais 1A, 2A. Então, é 2A mais 1. Porque a fórmula, né, ali da sequência nos diz que a partir do terceiro termo, eu somo os dois termos anteriores. Então, eu somei o termo 1 com o termo 2, né? E deu esse valor. Agora, aqui, ó, o termo 4. Como que ficaria? Então, eu vou somar o termo 3 com o termo 2, porque são os dois termos anteriores. Então, o termo 3 é 2A mais 1, agora mais o termo 2, que é A mais 1. Então, vai ficar 2A mais A, 3A. 3A, 1 mais 1, 2. Então, mais 2. Então, eu somei aqui o terceiro termo com o segundo termo. 2A mais A, 3A. 1 mais 1, 2. E agora aqui o quinto termo. Então, é a mesma coisa. Eu vou somar os dois termos anteriores. Ou seja, é esse mais esse. Então, é 3A mais 2 mais. Agora é esse termo. 2A mais 1. Então, como que vai ficar? 2A mais 3A é igual a 5A. E aqui, ó, 2 mais 1 é 3. 5A mais 3. Agora aqui o termo 6. Então, é a soma desses dois termos anteriores. Então, é 5A mais 3 mais 3A mais 2. Então, aqui vai ficar 5A mais 3A, 8A. E aqui, 3 mais 2 é igual a 5. Então, é 8A mais 5. E agora, ali, o último que o exercício está pedindo é o A certo, né? Ou seja, o termo certo. Como que ele ficaria? É a soma desses dois termos anteriores. Então, ficaria 8A mais 5 mais, agora esse termo, 5A mais 3. Então, 8A mais 5A é igual a 13A. Então, 13A mais 5 mais 3, 8, né? E assim por diante, se fosse para eu escrever agora o próximo termo, né? Que seria o termo 8, ficaria a soma desses dois valores. E assim que ele caminha, né? E aqui nesse exercício, ele fala ali embaixo. Como que nós podemos relacionar os números da sequência de Fibonacci, que seria essa sequência aqui, e as respostas dos itens anteriores? Então, o que nós observamos? Nós observamos aqui nessa sequência, olha só, que nós temos o número 8, o número 5, o número 3, o número 2, o número 1, aqui o número 1. Esses números são exatamente os mesmos que nós temos na sequência, olha só. 1 que tem aqui, 1 que tem aqui. 2, 2, 3, 3, 5, 5, 8, 8. E se eu fosse escrevendo o restante aqui, seriam os mesmos números da sequência. Então, é isso que nós podemos aí relacionar com relação a isso, ok? Com base na explicação dessa aula, eu quero que vocês façam o exercício número 15, aqui da página 15 do nosso livro de atividades. Então, aqui é a mesma coisa, nós vamos analisar ali a sequência que está sendo escrita e vamos tentar completar ali aquele quadro, tá? Então, vocês vão observar como que foi escrito os primeiros e vão escrevendo aí o restante, tá? Se vocês tiverem dúvidas na hora de estar resolvendo, entrem em contato comigo que eu vou atendendo vocês, ok?